Bom dia, meus irmãos, queridos, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início. Como é de costume, gostaria de ler com os irmãos um salmo. Hoje vai ser o salmo de número 45. E assim diz a palavra do Senhor. De boas palavras transborda meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada do teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássias. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas reduzem-na perante o rei. As virgens, as companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Pai Santo, nos dirigimos ao Senhor em oração neste momento, agradecendo pela graça de estarmos aqui esta manhã. Santo Deus, obrigado pela força, pela capacidade, pelo entendimento da necessidade de estarmos aqui, unidos, juntos, fazendo com que o corpo de Cristo desta igreja esteja completo. Santo Deus, que todos os nossos louvores, o nosso coração, seja neste momento cristocêntrico, esquecendo de nós e fazendo com que somente Jesus Cristo seja visto, glorificado e exaltado. Receba a nossa adoração, Pai amado. Receba tudo o que estamos fazendo aqui nessa manhã. Necessitamos do auxílio do Teu Espírito Santo, porque sem Ele, Pai, nós não teremos condições e nenhum coração puro para adorar e louvar o Teu santo nome. Santo Deus, por favor, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor faça com que os corações sejam transformados. Pai Santo, obrigado por tudo, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que confiam no Senhor
autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém que estão os montes, e assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
do Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. O tempo revela a tua graça e o teu povo declara quem tu és. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim
Meus irmãos, momento do dízimo e das ofertas, vamos orar, vamos agradecer a Deus, por mais uma conquista. Estou preocupado do nosso pastor Rony não dar altura aqui, mas vamos agradecer ao Senhor. Qualquer coisa a gente coloca aqui um banquinho elevado, pastor? Santo Deus e Pai, nós agradecemos imensamente pelo carinho que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por mais essa conquista, obrigado porque nesta congregação, entre os irmãos, eu não tenho notícia de nenhum desamparo do Senhor. O Senhor tem estado com todos, o Senhor tem fortalecido, tem dado sustento a todos. Isso é motivo de graça, de louvor e exaltação ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, e que nós possamos fazer com que todas essas coisas que conseguimos para este local e para as nossas vidas tenham o único fim de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Do que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, Alfa
Quase, hein? Foi quase aqui, viu, pastor Marco? No limite do limite aqui. E aí? Chegou o som aí? Opa! A gente vai ter que pôr um banquinho aqui mesmo. Falou para o rapaz fazer o púlpito com 1,40, mas ele esqueceu que eu tenho 1,50, né? Balizou por cima, né? Balizou por cima. Amém. É bom que a gente mantém. Opa. Ô, Léo, volta como estava. Volta como estava antes que eu, por favor. Graça, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos mais um dia para a exposição da sua palavra, para adorarmos ao Senhor e cultuarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor, porque esse é o dever de todo cristão, ter comunhão na igreja local, viver para a honra e glória e louvor do seu santo nome e cultivar uma vida de adoração. Portanto, Senhor, nós rogamos a Ti pelas nossas crianças, que elas desde já aprendam todas essas coisas. Que o Senhor possa ministrar no coração delas e que a Sua graça e a Sua misericórdia, a Sua bondade continue sobre elas e sobre as professoras, ó Deus, para que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidar vocês, sem delongas, aí comigo em Lucas 19, hoje nós iremos expor apenas 2 versos, Lucas 19, 45 e 46, que é a continuação da exposição que fizemos na semana passada. Lucas 19, 45 e 46, amém? Diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Pai amado, obrigado por sua palavra infalível, inspirada, inerrante e suficiente, Senhor. Nós te louvamos pela sua palavra e louvamos ao Senhor, ó Deus, por estarmos aqui mais um dia. Podemos ouvir e aprender da sua palavra livremente, enquanto há outros irmãos, ó Deus, espalhados pelo mundo, que não têm essa liberdade. O Senhor nos concede a graça de estarmos aqui reunidos livremente para aprendermos de Ti, para adorarmos ao Senhor e para rendermos graça ao seu santo nome. Pai, eu te louvo, te agradeço e te engrandeço, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Essa passagem, ela é uma passagem muitas vezes mal interpretada, assim como várias passagens da Escritura, frequentemente recebem interpretações errôneas. Nós temos aqui um problema nesse texto, que Jesus entrou no templo e de repente ele se depara com uma situação que levou ele a ficar meio que indignado, uma ira santa tomou conta dele e ele meio que fez uma bagunça ali naquele lugar, naquele dia. E algumas pessoas pensam que esse texto está proibindo qualquer tipo de comércio no templo antigo ou na igreja atual.
Então as pessoas geralmente pensam que qualquer tipo de venda, qualquer tipo de comércio está totalmente proibido na igreja hoje, porque Jesus entrou naquele dia no templo e ele expulsou os vendedores e os cambistas que estavam ali. Logo, eles, ao ler esse texto, tiram uma conclusão precipitada de que o texto está ensinando é que é proibido ter comércio dentro da igreja. O que, de certo sentido, não é errado. Eles não estavam errados em pensar, as pessoas não estão erradas em pensar na questão do comércio na igreja, ou no templo antigo. Mas nós vamos ver que essa passagem não está proibindo de uma maneira total o comércio de algo dentro da igreja. Então é necessário que eu contextualize, primeiramente, o que estava acontecendo ali, o que era comum nos dias de Jesus, para que nós possamos compreender essa passagem dentro do seu contexto. Existe um livro chamado Entre Dois Mundos, de um autor, John Stott. É um livro de interpretação bíblica, e ele diz que o dever do intérprete é ir no mundo bíblico, compreender o texto bíblico em seu contexto, e depois construir uma ponte entre o lá e o aqui. Então é isso que eu quero fazer com vocês, antes de nós entrarmos na exposição. Eu quero contextualizar essa passagem, para que a gente consiga entender o que estava acontecendo ali, e o que era comum nos tempos de Jesus, naquele local. Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que Jerusalém era o centro da adoração judaica. Jerusalém era o centro da adoração judaica. Por que Jerusalém era o centro da adoração judaica? Porque ali estava o templo, que já havia sido designado como um lugar da adoração desde a sua primeira construção por Salomão. Então, o templo era onde acontecia todas as celebrações religiosas, e esse templo era administrado pelos sacerdotes dos saduceus. Os sacerdotes saduceus eram vistos como uma espécie de elite sacerdotal. E eram eles, e não os escribas e os fariseus, que administravam o templo. Um outro ponto interessante é que, na data que nós estamos aqui, que nós falamos na semana passada, que é os dias da Páscoa judaica, Jerusalém está cheia de pessoas vindas de todas as áreas do Império Romano. Judeus piedosos, prosélitos, que eram nada mais do que gentios que haviam se convertido ao judaísmo, e pessoas de todos os tipos estavam em Jerusalém naqueles dias, porque essas pessoas deixavam suas casas, tanto as casas que estavam próximas de Jerusalém, quanto as pessoas que moravam muito distante, e vinham para as festividades religiosas em Jerusalém. Então, essa época era uma época em que a cidade estava cheia de pessoas. Cheia de pessoas. E, geralmente, nesse período da Páscoa, o movimento na cidade, nas portas da cidade, fora da cidade, e principalmente dentro do templo, era muito maior do que todos os outros dias. Então imagine você que Jesus está ali em Jerusalém, o centro da adoração judaica, ali está o templo, dentro do templo está acontecendo os sacrifícios e todas as atividades religiosas, e pessoas vindas de diversas áreas estão ali para oferecer os seus sacrifícios, cumprirem os seus rituais religiosos. E é interessante, irmãos, que as pessoas que vinham de lugares longínquos, elas traziam suas moedas, seu dinheiro, de outras terras, que não era a moeda oficial do templo judaico. O templo tinha uma moeda própria. Então as pessoas que vinham de longe, e as que estavam de perto também,
elas precisavam, em algum momento, trocar o seu dinheiro pelas moedas oficiais do templo. O que já nos mostra que o trabalho dos cambistas era natural. Era necessário que houvessem os cambistas ali no templo, para que eles trocassem, sei lá, trazendo para os nossos dias, o real pelo dólar, o dólar pelo euro. Essa era uma atividade comum. Um outro aspecto também é que os sacrifícios que as pessoas traziam para ser ofertados no templo não poderiam ser trazidos de viagens de longas distâncias. Por que não, pastor? Porque aquele animal, possivelmente, em uma viagem muito longa, chegaria machucado. Logo, ele não seria aceito como um animal puro para o sacrifício. Então as pessoas faziam o seguinte: elas vendiam as suas posses, quem vinha de longe, pegava o dinheiro e vinha para Jerusalém para adorar ao Senhor. E ali, em posse desse dinheiro, eles trocavam pelas moedas do templo, então eles compravam os seus sacrifícios ali no templo, o que também não era errado. Inclusive, a própria lei de Moisés determinava que a pessoa não trouxesse um animal de distâncias grandes. Vai comigo lá em Deuteronômio 14, verso 24. Deuteronômio 14, verso 24 e 25, nós percebemos isso. Nós vemos aqui a lei em Deuteronômio dizendo que os animais não poderiam ser trazidos de lugares distantes e que as pessoas deveriam trazer seu dinheiro, trocar e comprar um animal ali no templo para ser sacrificado. Deuteronômio 14, 24 diz assim: quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, ele está falando dos animais aqui, do sacrifício, então quando o caminho for comprido demais, e vocês não puderem levar o sacrifício, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então o próprio Senhor aqui está dizendo: olha, quando vocês forem ao templo e estiverem em lugares distantes, vendam esse animal aqui na região de vocês, pegue o dinheiro e vá até o templo e lá você compra um outro animal. Além disso, haviam ali não apenas os cambistas, mas os vendedores de pombas. E esses vendedores prestavam um serviço útil para os peregrinos de baixo poder aquisitivo. E isso também estava prescrito na lei de Moisés. Em Levítico 5, verso 7, nós vemos o seguinte: se as suas posses, aqui ele está falando quando o indivíduo for prestar um sacrifício, for no templo oferecer um sacrifício, se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, duas rolas ou dois pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Então veja que as pessoas mais simples, que não tinham muitas condições financeiras, elas poderiam ainda assim oferecer seus sacrifícios, que não seria um cordeiro, mas uma pombinha ou uma rolinha, que custava menos. E por isso, a presença de vendedores de cordeiros e vendedores de pombas no templo, os cambistas, era algo normal e inclusive necessários para o pleno funcionamento das atividades religiosas. E se a gente for analisar, em certo sentido,
eles eram até bíblicos, porque eles precisavam existir, como eu disse, para que as atividades religiosas no templo de Jerusalém ocorressem. Então, aqui está Jesus, esse é o contexto. Jesus está aqui no templo de Jerusalém. Esse templo está cheio de pessoas das mais diversas classes. Esse templo tem gentios, tem judeus, tem homens, tem mulheres, tem ricos, tem pobres. Os cambistas estão trocando moedas normalmente, o que era comum, não havia nenhuma lei que proibia isso. Os vendedores estão na ativa e o povo está comprando, o que também não era errado. Então, esse é o contexto. Agora, a grande questão desse texto é, embora houvesse a normalidade da presença dos cambistas e dos vendedores, e as pessoas estivessem trocando suas moedas, comprando animais, o que levou Jesus a ter essa reação? Esse que é o ponto aqui. E aí, dentro agora da exposição, eu quero caminhar com vocês para que nós possamos entender isso com maior clareza. Primeiro ponto aí é a atitude de Jesus diante desse cenário, está aí no verso 45. Veja que o verso 45 começa assim, depois, ele está conectando com a passagem que nós que nós pregamos na semana passada, ou seja, depois que ele veio e foi aclamado pela multidão, depois que ele viu o estado de Jerusalém, e ele chorou sobre o estado da cidade, agora Jesus, tendo passado pelas portas, ele está agora dentro do templo. Ok? Como se fosse o primeiro lugar para o qual ele foi assim que entrou na cidade. Então, depois dessas coisas, tendo entrado no templo, o que Jesus fez? Ele expulsou os que ali vendiam. A narrativa de Lucas diz que Jesus expulsou os que ali vendiam. Mas essa passagem, ela se encontra também nos outros dois evangelhos sinópticos, Mateus e Marcos. E Mateus e Marcos ampliam o argumento de Jesus. Mateus e Marcos diz que Jesus expulsou não apenas os que ali vendiam, mas também expulsou os que ali compravam. E diz também que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Veja que Jesus fez um verdadeiro show ali, no bom sentido, né? Ele chegou e quebrou tudo, jogou tudo para o alto, e ele começou a expulsar os vendedores, os compradores, os cambistas, os que vendiam animais. E aí enquanto ele expulsava essas pessoas, ele iria proferindo algumas palavras. Ele não apenas disse, saiam daqui. Não, à medida que ele foi expulsando as pessoas daquele lugar, ele foi dizendo a elas algumas palavras, que se encontram aí no verso 46, que diz assim, ele expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito. Então Jesus expulsa aquelas pessoas dali, citando duas passagens bíblicas. E ele diz, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. A primeira passagem que Jesus cita aí, que está aí, a minha casa será casa de oração, essa passagem se encontra em Isaías 56, de 6 a 7. E a segunda passagem, vós transformastes em covil de salteadores, se encontra em Jeremias capítulo 7, versículos de 1 a 11. E aí nós precisamos ler essas duas passagens para ampliar nossa compreensão do que levou Jesus a ter aquela atitude. Então vai comigo em Isaías 56, de 6 a 8. Ô Lucas, por favor, desliga esse ventilador aqui do lado, por gentileza, meu irmão. Isaías 56, de 6 a 7. Qual é o contexto aqui? O contexto
é que Deus está dizendo ao povo naquela época de que ele não apenas iria congregar, ia restaurar aqueles judeus que haviam se dispersado, mas ele também estaria com a porta aberta para os gentios. Esse é o contexto. Então diz assim o texto: aos estrangeiros, ele está falando aqui agora dos gentios, ok? Aqueles que não eram judeus, o Senhor está dizendo: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Ele está falando dos gentios. Também o levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Olha aí. E seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Deus está dizendo que ele aceitaria a adoração, o culto também dos gentios, uma vez que eles crescem nele, uma vez que eles se devotassem ao Senhor, uma vez que eles abraçassem a aliança. E aí no final do verso 7 ele diz assim: porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Veja que Deus está dizendo aqui, e ele termina no verso 8: assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Deus iria inserir os gentios dentro da aliança. Ou seja, o templo, o lugar de adoração ao Senhor, não seria mais de exclusividade dos judeus, mas seria agora uma casa de oração para todos os povos. Na verdade, meus irmãos, isso já era o objetivo do templo desde a sua primeira fundação, como Salomão o fundou. Porque quando Salomão inaugura o templo e ele faz uma oração, nós vemos isso lá em 1 de Reis, nós percebemos lá que o próprio Salomão clama a Deus que até mesmo o peregrino, aquele que não era da linhagem judaica, que viesse àquele templo e estendesse as suas mãos e orasse ao Senhor, Salomão pede ao Senhor que aquelas orações fossem ouvidas. Então, quando Jesus cita essa passagem de Isaías, ele está dizendo que a porta da salvação também estava aberta aos gentios e o Senhor prometeu ajuntá-los. Então, ele chega ali diante daquela situação, ele vê tudo o que está acontecendo, então ele expulsa aquelas pessoas e cita primeiro Isaías 56, de 6 a 8. A segunda passagem que Jesus cita, que está aí no final do verso 46, mas vós a transformastes em covil de salteadores, ela se encontra em Jeremias 7, de 1 a 11. Jeremias 7, de 1 a 11. Ele não cita a passagem toda, assim como em Isaías, mas ele fala aí do covil de salteadores, tá bom? Qual é o contexto aqui de Jeremias 7? O contexto de Jeremias 7 é que Deus já havia definido que iria destruir Jerusalém através da Babilônia, dirigida pelo seu governador, o seu rei, que era chamado de Nabucodonosor. Se você ler todo o livro de Jeremias, Jeremias está profetizando nesse período, quando Israel, o reino do norte, já caiu, só resta o reino do sul com capital em Jerusalém, que era Judá, e esse povo está seguindo os mesmos pecados do reino do norte. Eles abandonaram a lei, eles abandonaram o Senhor, eles viraram as costas para o Senhor, de tal maneira que o Senhor já começa falando para Jeremias no início do livro: esse povo cometeu pecados terríveis, esse povo me trocou, esse povo virou as costas para mim e me trocou, eu que sou a fonte de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm água. O povo havia trocado, rejeitado o Senhor.
Então o Senhor está levantando Jeremias como um profeta que vai dizer para o povo: olha, vocês serão destruídos. Se voltem para o Senhor, porque senão vocês serão destruídos. Porém, assim como Jeremias está profetizando, tem outros profetas também profetizando lá na corte do rei. Porém, esses homens são falsos profetas, e esses falsos profetas estão dizendo que Deus não irá destruir Jerusalém. Que Jerusalém é a cidade de Deus, e que eles jamais entrariam na cidade, porque o templo de Deus estava ali. E como assim um rei ímpio vai entrar em Jerusalém, que é a cidade de Deus, vai destruir o templo onde habita o verdadeiro Deus? E Jeremias está falando que isso vai acontecer. Os outros profetas estão dizendo, não. Os outros profetas estão dizendo, paz, paz. Fiquem tranquilos, não vai acontecer. Nós somos o povo de Deus, a gente está na casa de Deus, Deus habita aqui, está tudo certo. Esse profeta aí está falando bobagem. E esse povo está confiante. Eles, olha, veja bem, aqui é um povo que está vivendo em pecado, viraram as costas para Deus, mas eles continuam prestando culto, achando que está tudo beleza. Aí Jeremias agora recebe da parte do Senhor o seguinte, Jeremias 7, de 1 a 11. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai esta palavra e dize. Veja que o Senhor ordena a Jeremias que ele vá até o templo, se coloque na porta do templo e diga as seguintes palavras: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Veja que ele se coloca na porta do templo e ele chama o povo ao arrependimento. E se o povo se arrepender, o Senhor mesmo está prometendo, né? Eu vos farei habitar neste lugar. Verso 4. Não confieis em palavras falsas. Ele está se referindo àquilo que os falsos profetas diziam. Não confieis em palavras falsas que dizem: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que ele está dizendo aqui? Ele está chamando a atenção para o povo, dizendo: não confie nos falsos profetas. Porque os falsos profetas estão dizendo que o templo do Senhor jamais será destruído. Então, Jeremias está dizendo ao povo: não confiem naqueles que estão dizendo, isso é o templo do Senhor, isso é o templo do Senhor, isso é o templo do Senhor. Ou seja, nada vai nos acontecer, nós estamos seguros aqui. Não acreditem nisso. Verso 5. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Ou seja, Deus chama o povo ao arrependimento. Não confiem na palavra dos falsos profetas. Eu irei destruir a cidade, destruirei o templo, destruirei vocês, se vocês não se voltarem para mim. Porém, a atitude do povo, do verso 9 até o 11. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Aí agora o Senhor vai fazer aqui, vai falar assim, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome? O Senhor está dizendo, isso é um absurdo. Como assim? Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês julgam falsamente, vocês queimam incenso a Baal, vocês andam atrás de vários deuses, e ainda assim vocês se põem na minha presença, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Como assim? Aí ele diz, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Aí agora o texto que Jesus cita, verso 11, será esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então o Senhor, Jeremias termina dizendo aqui, eu estou vendo o que está acontecendo na minha casa.
Eu estou vendo o que vocês estão fazendo nos meus cultos. Eu estou vendo como está a adoração de vocês. Acaso a minha casa se tornou um covil de ladrões? O covil de ladrões era um lugar onde os ladrões escondiam a mercadoria roubada. E Deus está denunciando o povo aqui, porque eles haviam transformado o templo em um covil de ladrões. O povo de Jerusalém estava prestes a ser destruído por causa dos seus pecados, mas insistiam em crer nos falsos profetas, que diziam a eles paz, paz, quando não há paz. E assim eles permaneciam no pecado, profanando o templo, profanando o nome do Senhor, profanando a lei do Senhor e, principalmente, profanando a adoração ao Senhor. E aí nós voltamos a Lucas com a seguinte pergunta. Então, entendido isso, vimos que Jesus citou 2 passagens. Pastor, o que levou Jesus a ter uma atitude como aquela? Bem, nós falamos aqui que a presença de cambistas e vendedores e pessoas trocando moedas e comprando animais no templo eram normais. Eram normais. Nós percebemos que ali estavam os fariseus, os escribas, judeus de toda parte, e inclusive os sacerdotes saduceus. E em nenhum momento eles estão questionando o que está acontecendo ali. Então, meus irmãos, se o problema dessa passagem não é no fato de existir no templo cambistas, vendedores e compra, ou seja, se o problema nessa passagem não é o comércio em si que está acontecendo ali, qual é o problema? E o problema é que a questão aqui, meus irmãos, não é que deveria ou não haver cambistas ou vendedores no templo. A questão dessa passagem é se era correto transformar grande parte do pátio externo do templo em lugar em que o comércio era o foco principal e não a adoração. Qual era a principal atividade no templo? Desde a sua origem, o templo foi construído com a finalidade de ser um local e um lugar da oração e da adoração do povo. Então, o grande problema aqui é que a adoração passou a ser secundária no templo. E o comércio assumiu o lugar principal. Esse é que é o ponto aqui. O templo, ele tinha compartimentos. Você tinha o Santo dos Santos, você tinha o Santo Lugar, e depois você tinha repartições. Uma repartição ficava a pia e o altar, onde os sacerdotes degolavam e matavam os animais e lavavam suas mãos. Depois havia uma outra repartição onde ficavam judeus. Depois havia uma outra repartição onde ficavam mulheres. Depois havia uma outra repartição onde poderia ficar somente aqueles que não eram judeus. Então Jesus chega ali e diz o seguinte: espera aí, mas esta minha casa é casa de oração para todas as nações. E ele chega ali e diz: espera aí, mas essa casa, esse lugar, é um lugar onde a adoração deveria ocupar a maior parte do tempo, maior parte dos espaços, maior parte das atividades. Meus irmãos, isso aqui é muito importante que a gente tenha em mente, o que está acontecendo aqui. É muito importante. Resumindo, o que está acontecendo aqui é que toda motivação, presta atenção nisso, toda motivação para vir ao culto e à igreja do Senhor, que não é baseada no desejo sincero de adorá-lo, é pecaminosa. Vou repetir para você.
toda e qualquer motivação para vir ao culto e à igreja que não é baseada no desejo sincero de adorá-lo é pecaminosa. Porque se nós somos chamados, povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a Bíblia nos fala que nós somos sacerdotes. Sacerdotes prestam culto. Ao prestarem culto, eles estão adorando. Portanto, toda a atividade de um sacerdote está envolvida e deve estar envolvida num ato de adoração a Deus. Toda e qualquer motivação de serviço ao Senhor, de trabalho para o Senhor, de obra para o Senhor, de vir aqui aos domingos, que não seja motivado pelo desejo ardente e sincero de vir para glorificar e adorar ao Senhor é pecaminosa. Por que é pecaminosa? Porque substitui o principal e o verdadeiro objetivo do culto. Em outras palavras, meus irmãos, tudo que substitui o objetivo principal do culto numa igreja deve ser deixado de lado. Deve ser deixado de lado. É por isso que nós aqui não fazemos teatro na igreja. Nós podemos fazer, mas não no ambiente de culto. Nós não temos dança. E eu não estou dizendo que essas coisas nos tornam menos pecadores ou mais pecadores, ok? Menos santos ou mais santos. Eu estou dizendo aqui, esses princípios, que é esse princípio que Jesus está ensinando aqui, ele deve ser considerado por nós. E se toda motivação que não seja o desejo sincero de adorar o Senhor é pecaminosa, a pergunta que nos vem aqui, que Jesus nos ensina, é o seguinte: o que tem nos motivado a estar aqui domingo após domingo? Qual é a sua motivação? Você vem porque você gosta das músicas? Você vem porque você tem que vir? Você vem porque, sei lá, você tem amigos aqui e quer revê-los? Ou você vem aqui porque você quer expressar o seu desejo sincero de adorar, de louvar, de glorificar o seu Deus? Porque se a nossa motivação, irmãos, não for um culto sincero, uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, nós estamos oferecendo ao Senhor aquilo que Ele não nos pediu. Além disso, então, nós percebemos aqui que o que levou Jesus, essa primeira motivação que levou Jesus a tomar aquela decisão, é que a adoração, que era o lugar, merecia um lugar de honra, a adoração, a oração, o culto, o louvor, que merecia um lugar primário, tinha se tornado secundário. Então tinha mais comércio, tinha mais gente interessada em comprar e vender no templo do que gente interessada em louvar e adorar o Senhor. Alguma semelhança, não? Por um outro lado, os dois textos que Jesus cita também nos ajudam a entender a atitude de Jesus. Conforme Isaías 56, a adoração ao Senhor no templo não seria exclusividade dos judeus, como eu falei aqui. Muito menos de alguma classe social, étnica ou sexo, e isso estava acontecendo no templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Um historiador chamado Craig Kinner, ele diz assim: na época de Jesus, também havia divisões étnicas e de sexo, por questões de pureza. As mulheres judias estavam em posição inferior, fora do pátio de Israel, e o pátio externo era reservado somente para os gentios. Jesus, com essa atitude, demonstra preocupação com a adoração prestada pelos gentios e protesta contra a segregação étnica em uma instituição divina. Isso nos leva a perceber que em Cristo, Deus removeu toda a barreira que dividia judeus e gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, raças e línguas. Portanto, em Cristo, as pessoas não são melhores ou especiais. No sentido de que, no reino de Cristo, não existem pessoas especiais e pessoas melhores. Todos são um em Cristo. Portanto, no templo do Senhor, na casa do Senhor, não pode haver segregação de qualquer tipo, divisões de qualquer tipo.
Se todos são um, Cristo removeu aquelas paredes que dividiam o átrio, que dividiam as pessoas dentro do templo, em Cristo ela não existe mais. De tal maneira que não há mais separação entre judeus e gentios, mulheres e homens, ricos e pobres, sacerdotes e judeus simples. Não, todos são um. Paulo fala isso em Colossenses 3, de 9 a 11. Quando ele diz assim: vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver, olha aí, no qual, nesse novo homem, né? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Não pode haver divisão na casa do Senhor. Até mesmo o lugar santíssimo teve a barreira quebrada. Em Efésios capítulo 2, de 13 a 19, Paulo ensina também essa mesma questão. Ele diz: mas agora, ele está falando dos gentios aqui, nós, a igreja, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, veja que tinha uma parede de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois o quê? Criasse um. Em si mesmo, um novo homem fazendo a paz e reconciliasse quem? Ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Não há mais inimizade entre judeus e gentios. Em Cristo todos são um. Verso 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, vós gentios, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele reconciliou judeus e gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Portanto, a adoração que Deus agora requer, que Deus aceita, é de judeus e de gentios, por meio de Cristo. É o que Jesus respondeu para a mulher samaritana. Os nossos pais dizem que o lugar da adoração é no Monte Gerizim, porque eles eram samaritanos. Os judeus dizem que o lugar correto da adoração é em Jerusalém. Jesus responde para ela: mulher, eis agora chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não é mais aonde se cultua, aonde se adora, mas como se adora. Não é mais quem adora, mas como se adora. E conforme Jeremias 7, 17, 1 a 11, nós encontramos aqui uma outra razão que levou Jesus a fazer isso. Ou seja, quando nós lemos Jeremias 17, de 1 a 11, nós percebemos ali um seguinte princípio: que não se deve confundir o templo de Deus com um covil de ladrões, nem mesmo com qualquer outra coisa no lugar. Não se deve confundir o lugar da habitação de Deus com qualquer covil de salteadores ou com qualquer outro lugar. Hoje nós não temos templo físico. Essas paredes não são o templo. Essas paredes são um local da nossa reunião. O templo somos nós, a igreja, os membros. Portanto, nós não podemos confundir a igreja do Senhor com covil de salteadores. Assim é preciso refletir, meus irmãos, sobre qual é o estado real da nossa vida de adoração. Qual é o estado real da nossa vida de adoração? Porque nossos cultos precisam conter adoração verdadeira, em espírito e em verdade, pura, santa e reverente. Agora, num covil de ladrões e salteadores, pode tudo.
Afinal de contas, é um covil. Pode se esconder tudo ali. Pode se ter tudo ali. E eu penso, irmãos, que nós perdemos a essência daquilo que nós somos chamados para fazer em todas as nossas reuniões. Eu acho que nós perdemos isso. E nós precisamos entender que a nossa postura, a nossa conduta durante os nossos serviços revelam o real estado do nosso coração. Que, uma vez revelado, revela o real estado da qualidade da nossa adoração. Percebe? Nós nos reunimos como igreja, vou dar aqui alguns exemplos práticos para nós, como que parece que nós perdemos a noção do que se faz aqui, o que é isso que nós estamos vivenciando aqui domingo após domingo. Nós perdemos a noção do que é o culto, nós perdemos a noção do que é a igreja, quando perdemos a noção do que é adoração. E como que nós fazemos isso na prática, pastor? Exemplos práticos, conversas paralelas durante o culto. Nós estamos adorando, irmãos. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está recebendo a adoração, o louvor da igreja? Você está percebendo isso? Você já parou para pensar? Conversas paralelas, uso de telefone para fins diferentes do culto. Se você está usando o telefone para acompanhar a leitura bíblica, a exposição bíblica, glória a Deus. Mas muitas vezes eu estou sentado ali atrás e eu estou de olho. Aí tem gente respondendo no WhatsApp, tem gente no Instagram. Nós perdemos a noção do que é o culto, entende? Nós perdemos a noção do que a gente faz aqui. A gente vem aqui no automático, a gente chega aqui e faz o que a gente acha que tem que fazer. Nós substituímos, a adoração, o louvor se tornou secundário. Talvez terciário. Mas primário e secundário as nossas necessidades, rever os nossos amigos, contar a vida dos outros, fofoca, essas coisas. Tudo isso revela, assim como naqueles dias, as pessoas de hoje. Nós não fazemos ideia do que estamos fazendo na igreja. Nós perdemos a noção do que é estar na casa do Senhor. Nós perdemos a noção. Que Deus tenha misericórdia de nós, não? Que Jesus não vire nossas mesas. Que Jesus não entre no templo, que é a igreja, com um azorrague na mão, com um chicote na mão, e chute as mesas para o alto e diga assim: essa minha casa será chamada casa de oração, mas eis que não encontro mais oração. Esta minha casa não será um covil de ladrões e salteadores, antes um lugar de adoração, mas vós perdestes completa noção do que é estar na igreja, cultuando e adorando ao Senhor. O que levou Jesus a expulsar as pessoas do templo naquele dia? Foi o fato de que elas substituíram o culto por meros encontros aos domingos, substituíram a adoração por meros atos religiosos, substituíram os sacrifícios pelas recompensas, substituíram o templo pelo shopping, o louvor pelas festas, o Senhor por dinheiro e a vida pela morte. Quero encerrar com uma pergunta para você e para mim. Eu queria que você voltasse para casa hoje, refletindo sobre essa pergunta. Se Jesus visitasse seu templo hoje, como seria? Que Deus
nos ajude a responder essa pergunta de maneira sincera e verdadeira. Vamos orar? Pai amado, nós precisamos tanto, ó Deus, de um despertamento, de um avivamento, todos nós. A começar por mim, Senhor. Como nós precisamos, ó Deus, rever os nossos conceitos, a nossa reverência. Como nós precisamos, ó Deus, refletir, ó Deus, sobre o que é de fato participar da igreja, estar aqui, Senhor, seja na terça, na quinta ou no domingo. Ó Senhor, nós precisamos recuperar essas coisas. Nós precisamos, ó Deus, recuperar a nossa adoração, colocar a adoração em primeiro lugar, colocar o culto e o serviço ao Senhor em primeiro lugar, Senhor. Mas nós temos deixado todas essas coisas em segundo plano, Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, o seu povo. Perdoe a mim, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Ó Senhor, nos desperte, Deus. É só o seu Espírito que pode fazer isso. A carne não pode produzir nenhum tipo de avivamento. Na verdade, Senhor, a carne não pode produzir nada, senão pecado, morte e tantas outras coisas más. Senhor, aviva-nos pelo seu Espírito. Aviva-nos e invocaremos o seu nome. Desperta o nosso coração, Senhor. Desperta o nosso coração, Senhor. Não permita, Senhor, que no nosso meio, Senhor, seja encontrado falta de oração, seja encontrada segregação, divisão. Não permita, Senhor, que no nosso meio seja encontrada coisas no lugar da adoração a Ti. Senhor, nos limpe, nos restaure, Senhor. Nos revista de Cristo, por sua graça e por sua misericórdia. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.